irmão Eliezer também tem comentários importantes a fazer. Ele vai somar aqui conosco em alguns comentários. Creio eu que nesse tópico de número 1, o mistério oculto no Antigo Testamento. Vamos ouvir nosso amado irmão Eliezer. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Essa nossa lição de hoje realmente é uma lição extremamente importante. Eu não quero interromper o comentário do diácono Leno. Na verdade, nós só vamos aqui debater um pouco a respeito da lição. A lição de número 9, que fala sobre o mistério de unidade revelado. Ele já falou aqui a respeito de significado de mistério e tudo mais. Para nós, hoje, um mistério é tão somente algo que não deve ser compartilhado, mas a etimologia da palavra mistério, do original, de acordo com o comentário da lição, é por simplesmente algo que não foi revelado ainda, mas que seria revelado, tem o sentido de que seria revelado no momento oportuno, né? E, na verdade, é um mistério que vem sendo divulgado desde o início dos tempos pelo Senhor. A questão é que esse mistério não era, o que havia sido revelado por Deus não era amplamente visto, né? De uma maneira mais completa, de uma maneira mais espiritual, vamos dizer assim, né? Até porque, para a grande maioria dos homens e mulheres da época, todas as coisas que aconteciam, elas deveriam estar inseridas somente dentro do âmbito da realidade da nação de Israel, né? Nós já comentamos em outras lições aqui, você falou agora há pouco a respeito disso também, que os judeus eles tinham o compromisso que foi dado por Deus de fazer com que o nome do Senhor fosse conhecido a todas as pessoas da terra. O próprio Senhor, conversando com Abraão, ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não disse que seriam benditas todas as famílias da nação que sairia dele, mas todas as famílias da terra, inclusive as famílias da nação que sairia do próprio Abraão. Mas o povo de Israel, de uma certa forma, eles se fecharam dentro dessa realidade, né? Tanto é que eles chegaram a considerar os gentios, quando a Bíblia fala dos gentios, ela fala de pessoas, não é gentil com final L, que seria de gentileza, mas é gentil com final O. Essa palavra do original, ela tem um sentido de que são toda e qualquer pessoa que não é nascida ou não é natural de Israel, né? E eles denominavam como sendo um gentio, ou alguém de fora, ou alguém que não é dos nossos, vamos dizer assim, né? No entanto, de acordo com a lei dada por Moisés, o gentio podia se tornar o judeu. Só que ele tornava-se um judeu, era chamado de judeu prosélito, um judeu convertido, né? Era uma pessoa que não era da nação, mas manifestava o desejo de fazer parte da nação. Então ele tinha que cumprir rituais, ele tinha que fazer a circuncisão e tudo mais, para que ele passasse a ser um judeu prosélito, né? Então, essa era uma barreira que existia entre o judeu e o gentio. Era barreira de diversas formas e aspectos, barreira de tradição, barreira de costume, barreira de cultura. Era uma barreira cultural muito grande. Mas essa barreira, ou essa parede, foi derrubada na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Ou seja, o gentio já não precisava mais cumprir rituais humanos para que ele tivesse apto
ou melhor, para que ele fosse aceito por Deus, ele precisava tão somente cumprir esses mesmos rituais, mas num sentido espiritual, como o apóstolo Paulo fala a respeito da circuncisão, que a circuncisão que foi dada como sinal para Abraão e que estava inserida na lei, era um despojo da própria carne, mas a circuncisão espiritual era um despojo da carne do pecado, era uma circuncisão na mente, era uma mudança de vida. Então, a circuncisão do gentio que se tornava judeu prosélito era uma circuncisão simbólica, era cerimonial, que apenas dava a ele, vamos dizer assim, o passe livre para fazer parte da nação de Israel. Mas o que o apóstolo Paulo está falando não é algo da carne, somente na aparência, mas é algo realmente espiritual, uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma metanoia, para que ele passe a ser aceito por Deus, e isso só pode acontecer através do sangue de Jesus. É esse mistério glorioso que estava oculto no passado, que os judeus não enxergavam, os hebreus não conseguiam ver, era que os profetas já mencionavam que seria revelado no momento oportuno, que foi revelado a partir do Senhor Jesus. Costumo dizer e entender que no passado, no Antigo Testamento, o povo judeu viam as coisas muito ao pé da letra e executavam as coisas ao pé da letra. E o Senhor usava disso como uma forma simbólica nos dias de hoje, né? Os símbolos, as próprias leis, né? A lei mosaica e toda a revelação da lei e o cumprimento dela pelo povo de Israel era visto como de forma não figurativa, mas real, né? Eles faziam exatamente o que dizia. E o aprendizado nos dias de hoje, do povo de hoje, igreja, né? Simplesmente de valor, trazer os valores da revelação da lei para os dias de hoje, né? Mas muitas coisas reveladas a eles, né, e cumpridas de forma literal, hoje nos é apenas símbolo, como é o caso da circuncisão que o irmão Eliezer está falando, a circuncisão espiritual, né? Naquele tempo era lei, era cumprimento de lei, a circuncisão do homem. Hoje o que importa para o Senhor é a circuncisão espiritual, é o fato de você mudar de mentalidade, mudar a sua mente, a sua forma de pensar e viver em comunhão com o Senhor. Essa é a circuncisão. É um símbolo, um aprendizado do passado, né, trazido para os dias de hoje. Revelado, o mistério da igreja revelado, né, a igreja. Quando a gente fala ao pé da letra, essa frase ao pé da letra, ela tem uma questão interessante. Significava que era realmente de acordo com como era a lei. Exatamente. De acordo com como era a letra da lei. Se a lei dizia isso, era isso. Então, como a lei ela era, vamos dizer assim, ela era um conjunto de preceitos, era uma legislação para que o povo servisse a Deus baseado naquela lei, no que estava escrito de fato. A lei, na verdade, era mais, vamos dizer assim, uma maneira de o povo evitar pecar, né? Servir a Deus sem pecado, porque o povo era um povo santo, vamos dizer assim, entre aspas, porque de fato para Deus eles tinham que ser santos, tanto é que Deus disse para eles: sede santo, porque eu sou santo, né? Sede santo porque, não é como eu sou, mas sede santo porque eu sou santo. Se eu sou um Deus santo, o meu povo também tem que ser santo. Então tudo era de fato realmente ao pé da letra, até porque eles não conseguiam enxergar uma realidade espiritual propriamente dita. Quando o Senhor Jesus veio pregando um novo evangelho, uma notícia nova, uma boa notícia,
Ele veio pregando, falando a respeito de parábolas, como, por exemplo, a parábola do homem que construiu a casa na areia e do homem que construiu a casa na rocha. Ele estava fazendo comparativos de questões materiais para que as pessoas entendessem as celestiais. No entanto, a lei, ela também, hoje, para nós, ela também tem um sentido de interpretação também espiritual. Nós temos, por exemplo, o apedrejamento, né? Veja bem, entenda bem a minha forma de compreender esse ponto. A questão do apedrejamento. O apedrejamento era uma forma de punição para que as pessoas que eram pecadoras, para que o judeu pecador, o hebreu pecador, ele fosse morto, e de acordo com o que está na lei, para que fosse limpo do meio da nação o pecado. No entanto, hoje em dia, de uma maneira espiritual, nós temos diversas formas de apedrejamento. Uma delas que se diz por aí que seria criticar um irmão dentro da igreja, seria apedrejamento, mas eu acho que vai muito além disso. O apedrejamento em si é uma forma de remover o pecado do meio do povo, não de remover as pessoas, não de remover os irmãos, mas é uma forma de remover o pecado do meio do povo. Eu posso apedrejar o meu próprio pecado. Eu posso e devo apedrejar o meu próprio pecado, porque se eu sou templo, se eu sou santo para Deus, então o pecado não pode encontrar lugar dentro de mim. No entanto, ele encontra. O próprio apóstolo Paulo diz que aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, melhor dizendo, aquilo que era certo que ele deveria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não queria fazer, que era o errado, isso mesmo ele fazia, porque dentro dele habitava o corpo do pecado. E ele falava que esse corpo do pecado precisava ser removido, ou melhor, precisava ser crucificado em Cristo Jesus, mortificado. Ele falava de uma velha natureza humana pecaminosa que tinha que ser crucificada em Cristo. Essa velha natureza é que precisa ser apedrejada dentro de nós. Não é eu tendo que apedrejar a sua natureza humana pecaminosa, porque eu vi alguma coisa que você fez, eu soube de alguma coisa que você fez, eu vou começar a lançar pedras sobre a sua natureza humana. Não, eu tenho que lançar pedras sobre a minha natureza humana. Eu mesmo tenho que julgar-me a mim mesmo para encontrar em mim esse pecado, para remover de mim esse pecado, para que eu permaneça em santificação, em santidade de vida com Cristo Jesus. É a mesma análise de Coríntios 11, né? O homem fazendo uma autoanálise, né? Quando eu estou tratando agora de Coríntios 11, o texto da Santa Ceia, né? É o texto é um símbolo, logicamente, né? Que você faz memória da morte, ressurreição do Senhor, né? E na esperança de sua vinda. E ele pede que o homem, ao participar, né, faça uma autoanálise, julgando-se a si mesmo, se está apto a participar desse momento. É exatamente o que o irmão Elias está falando agora, né? É algo que o Senhor nos revela e nós sentimos o Espírito atuar no sentido de prever algo que possamos cometer, né, um pecado, algo que venha desagradar ao Senhor. Nós percebemos, nós sentimos, nós que temos o Espírito do Senhor, ele nos incomoda, né, e cabe a nós analisar e entender os sinais do Senhor, né, entender que o Senhor está falando conosco e fazer essa autocrítica, essa autoanálise. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, prosseguindo ainda na nossa lição de hoje, nós falamos da revelação do mistério no Antigo Testamento. Estamos falando a respeito da revelação do mistério no Novo Testamento, né, que estava oculto, agora já não é mais um mistério, porque já foi revelado. Tudo isso é bem interessante. A Bíblia inteira ela aponta somente para um ponto inicial, que é Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo, desde o Gênesis até o Apocalipse, aponta para Cristo. O tema, o assunto principal, o tema central da Bíblia é Jesus, é a salvação
que veio por Jesus Cristo. E tem diversos outros temas secundários que a Bíblia menciona. Esse tema que nós estamos aqui comentando hoje é apenas um dos muitos temas secundários que a Bíblia menciona. Mas o principal é Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo dizia, inclusive, que o assunto principal da pregação dele era Jesus. E ele dizia que era Jesus crucificado, né? Ou seja, ele falava de um sacrifício de Cristo pela humanidade, pelas pessoas, né? Então, da mesma forma nós devemos ter um assunto principal que é Cristo Jesus. Se nós, na nossa pregação, tratamos de um outro assunto como sendo um assunto principal, se a nossa pregação menciona mais outra coisa do que o próprio Cristo, então a nossa pregação ela é vazia. Ainda que ela seja cheia de inteligência, ainda que ela seja cheia de ideias interessantes, de coisas maravilhosas, de palavras de efeito, ainda assim ela é vazia se ela não conter a Cristo Jesus, né? Até mesmo quando pregamos alguma coisa que é um benefício de Cristo, dando mais ênfase àquele benefício que Cristo nos daria do que o próprio Cristo, a nossa pregação ainda é vazia, né? Porque o próprio Senhor disse que nós deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto, as outras coisas, vão sendo acrescentadas como consequência da nossa busca pelo Senhor. Se nós buscamos o Senhor, então Ele vai nos conceder aquilo que nós necessitamos, não é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos, não somente para a nossa subsistência material, como principalmente a nossa subsistência espiritual, porque você pode ser bem alimentado materialmente, mas espiritualmente você já pode ter morrido de inanição, morrido de fome, né? Então, esses são pontos importantes, são pontos interessantes. Esse mistério, o mistério principal era Cristo, que foi revelado na cruz do Calvário, né? Que foi revelado pelo advento da sua vinda, ou da sua primeira vinda, como uma pessoa, como um ser humano, nascido de uma mulher aqui na face da terra, e por fim, que é o assunto da lição, que é o assunto secundário da lição que nós estamos tratando hoje, é o mistério dessa unidade de um único corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que é formada por todos os judeus que se converteram a Cristo Jesus, juntamente com todos os gentios que se converteram a Cristo Jesus. Então, esse povo passou a ser o que nós chamamos hoje de Israel espiritual, né? Tem o Israel terreno, né, que é todo o povo judeu, povo de Deus, que foi escolhido por Ele, que foi separado por Ele, como também o Israel espiritual, que é todo o povo de Deus, que foi escolhido por Cristo, separado por Cristo e aceito por Deus por causa do sangue de Cristo. Não, só para esclarecer, você que está em casa, o apóstolo Paulo ele faz menção de 3 classes de pessoas no Novo Testamento. 3 classes de povos, digamos assim. Judeus, né, que é o povo nascido, né, em Israel, povo da nação de Israel, literal. Esse é uma classe. A outra classe são os gregos, né, em que o próprio apóstolo Paulo se comunica, se escreve, né, em suas cartas. E a terceira classe são os gentios, que somos nós hoje. Ou seja, judeu, grego, gentios. O que seria gentios? Todas as demais nações. O que não é judeu, o que não é grego, é gentil, né? Nós fazemos parte dos gentios. Os povos não nascidos em Israel são gentios, né? E o evangelho tem a oportunidade de alcançá-los. É só para esclarecer, né? Você que está nos assistindo, pode continuar com o comentário. Amém. Glória a Deus. Para finalizar nosso comentário de hoje, a gente fala sobre um mistério pré-estabelecido. Porque, assim, é comum que nós façamos planos a respeito de determinado assunto depois que algo acontece, né? Então, às vezes a gente está levando a nossa vida tranquila, calma, de repente acontece algo que abala a nossa estrutura material, estrutura física, e a partir dali a gente começa a mudar um pouco de pensamento, às vezes, a gente começa a ter uma
ideias diferentes. É muito comum dizer assim, a partir de hoje eu não vou mais fazer assim, eu já vou fazer desse jeito. Ou a partir de hoje eu não vou mais ser assim, eu já vou ser desse jeito. Então isso é muito comum acontecer em nós. Já com Deus é diferente, né? Isso nunca vai acontecer com ele, nunca aconteceu e nunca vai acontecer. O fato de Adão ter pecado no jardim do Éden, isso não surpreendeu a Deus. Não foi uma coisa que ele pudesse dizer assim, puxa vida, o que foi isso? Embora ainda esteja escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem, né? Mas isso não é algo que ele não sabia que iria acontecer. Tanto é que o apóstolo Paulo diz que esse mistério ele foi revelado desde tempos antigos, né? Desde tempos anteriores. Ele coloca isso no infinito, né? Porque se nós que conhecemos, de certa forma, a história, nós costumamos dizer que foi antes ou depois de Cristo, ou que foi no ano tal, ou que foi em século isso, ou aquilo que aconteceu tal coisa, mas ele diz assim, desde tempos antigos, isso é infinito, né? Então, Deus, muito antes de criar qualquer coisa, ele já sabia de tudo que aconteceria, até mesmo antes de ter criado os anjos, né? Até mesmo no tempo infinito, quando era somente a unidade de Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos escondidos em um só, que foi revelado depois, o Filho foi revelado depois. Então, ele já sabia que isso iria acontecer. Portanto, ele já anteriormente havia estabelecido um plano para executar quando os tempos se completassem, né? Por exemplo, o mistério que foi revelado de Cristo Jesus, ele foi revelado quando os tempos se completaram, ou seja, quando chega no momento e na hora certa, né? Aquilo que acontece, vamos dizer assim, precipitadamente, a gente diz que foi precipitado porque ainda não era o momento de acontecer. Com Deus é diferente. Deus não faz nada precipitado e não faz nada com atraso. Ele faz no momento certo, ou seja, quando os tempos se completam, ele faz. E assim ele fez. E, de acordo com o terceiro tópico, que é o mistério pré-estabelecido, o primeiro subtópico fala de uma coisa interessante, das riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis, como está no capítulo 3, versículo 8. A expressão se refere a maravilhas ou as maravilhas e a providência divina que estão além do entendimento humano. Aí a gente menciona novamente aquele comentário que o apóstolo Paulo fala a respeito de um homem. Ele diz, eu conheci um homem, ele diz, eu conheci, quer dizer que ele esteve com a pessoa, ele conversou com essa pessoa, ele só não quis dizer o nome da pessoa, né? Ele diz, eu conheci um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo, ou seja, o apóstolo Paulo não sabia dizer se aquele homem foi arrebatado, literalmente, ou se o Senhor apenas o levou em espírito, né? Ele disse, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas ele me disse que ele foi arrebatado, levado até o terceiro céu. Quando o apóstolo Paulo fala que ele foi levado até o terceiro céu, significa que tem o primeiro e tem o segundo. Agora, se você me perguntar como é, eu não sei, porque eu ainda não vi, mas eu vou ver. Entendeu? E ele, até porque, ainda que alguém queira dizer, não, mas de acordo com estudos, o primeiro céu é assim, o segundo é assado e o terceiro é cozido, né? Mas a grande verdade é que se aquele homem que foi levado viu coisas que ele não conseguia dizer, quem somos nós para saber dizer? Nós não sabemos dizer. Ele diz, olha, ele viu coisas inefáveis, ou seja, coisas que não se podem dizer com palavras humanas. Então, essas riquezas insondáveis que são mencionadas no versículo 8 do capítulo 3 de Efésios, eles são nada mais, nada menos do que toda essa maravilha que está reservado para todos nós.
entendeu? São riquezas que não podem ser roubadas, são riquezas que não podem se acabar, são riquezas que não podem... E o interessante é que quando nós falamos ou pensamos a respeito desse assunto, nós não devemos jamais falar e pensar de uma maneira humana. Porque quando você fala em riquezas aqui na Terra, você fala em ter capacidade financeira para comprar o que você quer, para que ter o que você quer, não é isso. Existem riquezas muito maiores. Ele menciona que essas riquezas daqui são riquezas que se acabam, são riquezas que a traça vem e come, que o ferrugem vem e acaba, o ladrão vem e rouba. Não, essas riquezas são riquezas que jamais serão tiradas de nós e que jamais se acabarão, e que a gente não precisa ficar gastando dessa riqueza. São riquezas espirituais, são riquezas maravilhosas. Eu penso que se eu tiver o privilégio de somente ser salvo, porque tem aquela coisa de galardão, de coroa e tudo mais, e muita gente fica sonhando com coroa, fica sonhando com galardão. Eu não sonho com coroa e com galardão, eu sonho com a salvação. Se eu puder ser salvo, se eu puder entrar no céu pelas portas, ainda que só com vestido branco simples, sem nada pendurado pelo corpo, para mim isso já será extremamente maravilhoso. Entendeu? Então o que eu busco de fato é esta riqueza, de poder estar com meu Senhor. O próprio apóstolo Paulo também buscava. Ele dizia, olha, eu quisera estar agora com meu Senhor na sua glória. Mas ele falava a respeito da vontade de Deus, que pela vontade do Senhor, ele não estaria, porque ainda permaneceria neste corpo, por causa da pregação do Evangelho, por causa da salvação das almas, e assim por diante. Então, proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo Jesus, como diz o comentarista, né? Então, o que nós proclamamos, o que nós pregamos, são essas verdades bíblicas. Nós pregamos Cristo crucificado, nós pregamos a instituição de uma igreja, de um povo, que não é uma igreja física, não é uma igreja material, mas é uma igreja espiritual, é uma igreja que não depende de local para se reunir. O local é importante porque é preciso que haja, como diz a Bíblia, a comunhão dos crentes, a comunhão dos irmãos. Sem comunhão não existe, sem aquela aproximação dos irmãos, não existe uma igreja local, e isso é importante. A igreja, inclusive, que é tema para outro estudo, a igreja local, inclusive, ela é o ponto de partida para diversas questões da nossa espiritualidade, né? Diversas questões, não somente social, mas principalmente espirituais, né? Então, essas verdades é isso que nós pregamos, é isso que nós proclamamos. Cristo crucificado, Cristo que salva, que cura, que batiza no Espírito Santo. Aleluia. E que vai voltar. Glória a Deus. Aqui no tópico número 2, irmãos, tem um comentário na nossa revista que diz assim, ó, lá no finalzinho, diz assim: assim, o plano da salvação que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. O personagem da execução do mistério se dá na pessoa de Jesus Cristo. A partir daí, no Novo Testamento, todas as coisas, mistério, palavras inefáveis, insondáveis, pensamentos, as coisas celestiais que não foram reveladas anteriormente, se fez entender a partir de Jesus Cristo, através do apóstolo Paulo. A revelação lhe foi dada pelo Espírito, né? E ele repassou isso à igreja. E hoje nós temos o entendimento desses mistérios, logicamente que não na sua plenitude, porque vivemos no plano terreno, no plano material, mas as coisas que nos estão reservadas são bem maiores, e isso nos prende a essa fé, a crença de vida eterna, de dias melhores, louvado seja o nome do Senhor, e isso faz com que a gente adore ao Senhor, porque Ele é bom e Ele é fiel em cumprir a sua palavra, né? Eu estava pensando agora há pouco no seguinte sentido:
João diz no seu evangelho que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo a qual ele se refere são as pessoas. O Deus que nós servimos é até difícil de entender, porque ele é um Deus justo, logicamente. Não seria justo, sendo ele um Deus justo, desprezar, né, negar o povo que ele amou. Afinal de contas, é feitura sua, é criação sua, é obra de suas mãos, todos os povos, todas as nações. Esse tipo de pensamento, de entendimento, é que o judeu não compreendia, né? Mas, graças a Deus, hoje nós temos a revelação desse mistério, né? Por causa do amor do Senhor, por causa do amor que o Senhor teve por todo o mundo, hoje nós temos a oportunidade, né, em Cristo Jesus, de estar com Ele, quer seja gentil, quer ser grego, quer seja judeu, né? As pessoas que estão na África, as pessoas que estão na Europa, na Ásia, em todos os continentes, que têm a sua cultura, que têm a sua crença, todos têm a oportunidade de fazer parte do povo de Deus, da igreja eleita, do corpo de Cristo. Glória a Deus por isso.